Boa noite a todas, são 19h32. Já aconteceu de tudo, inclusive caiu agora há pouco o ring light e o microfone. Eu achei até que eu ia ter que fazer a live às escuras, porque eu achei que tinha quebrado o ring light. Mas pelo jeito ficou tudo funcionando. Estamos aí entre os trancos e barrancos, né? E hoje nós vamos fazer a leitura da segunda-feira da terceira semana da Páscoa, né? Ô, Georgina, boa noite, paz e bem. Eu, inclusive, quando fui ver as leituras hoje, eu estava todo animado, porque eu achei que iam fazer a leitura do Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, de 1 a 7. Pô, Bernardo, o que tem de tão importante nesse pedaço? É quando surgem os diáconos, né? Infelizmente não foi. Hoje a primeira leitura. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. É logo em seguida, de 8 a 15, né? Que é logo depois que se estabelece os 7 primeiros diáconos, a situação de Estevão, né? E quando ele resolve pregar e os judeus fazem uma armadilha contra ele. Lembrando que aqui eu não estou dizendo que todos os judeus fizeram uma armadilha contra ele, porque seria uma irresponsabilidade. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Não só uma irresponsabilidade, seria faltar com a verdade. Essa semana, dia 4, né, dia 7, também conhecido como quarta-feira, começa o conclave, né? A gente deve ter um resultado na parte da tarde, por volta das 13 horas. Eu vou colocar no Instagram o cronograma do conclave quarta-feira, tá? Volto a dizer, não me perguntem sobre qual é o candidato, quem é que vai ser papa, nada disso, porque, pessoal, eu não sou passível de voto e eu não voto. Então eu não estou interessado em saber quem vai ser o próximo papa, tá? Eu estou interessado em rezar para a gente ter um bom papa, tá? Estou interessado em ter um papa que continue o magistério de Francisco, mas eu não tenho candidato. Ah, Bernardo, mas você pensa isso, você pensa aquilo. Olha, eu quero dizer para vocês que provavelmente eu sou mais radical que qualquer candidato que vocês possam pensar, tá? E eu, se for me definir, eu sou mais progressista que qualquer candidato ao papado progressista que você possa imaginar. Mas isso não é por uma questão, vamos dizer, ideológica, uma questão política. É porque eu sou um cara muito centrado na mensagem do Evangelho, na mensagem da igreja, como Jesus colocou a igreja, como a igreja surgiu no Atos dos Apóstolos, né? No que Jesus ensinou nos 4 evangelhos e no que ela foi mostrada nos Atos dos Apóstolos. Depois até pego as cartas, até pego o Apocalipse, mas o centro para mim é isso. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. E como eu sou fiel a isso, eu provavelmente serei considerado mais radical e progressista do que qualquer outra pessoa que vocês conheçam, tá?
Quem é que está chegando aqui? Seni, ô Seni, boa noite, paz e bem. Querida, olha só. Entendeu? Então, tá na hora, vamos começar, que eu já estou falando muito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiram na barca e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque viste os sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida inteira, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Marli entrou. Boa noite, Marli, paz e bem. Essa passagem, eu acho que ela tem um problema. Ela tem uma armadilha. E qual é a armadilha? A armadilha tá porque ficam criando uma falsa dicotomia. Né? Como assim uma falsa dicotomia? Existe um tipo de falácia, um tipo de mentira estruturada. Ô, Gilmar, boa noite, paz e bem. Quando a gente estuda lógica, em filosofia, a gente ouve falar das falácias. E existe uma falácia chamada falsa analogia. Então, por exemplo, Dom Erwin Krauter, no Sínodo para a Amazônia, falou assim: a gente tem que repensar o celibato sacerdotal, porque o índio na Amazônia não entende que um líder possa não ter uma família. E aí um padre, eu tenho respeito por ele, mas ele fez uma falsa analogia. Ah, então, como a Bíblia é difícil de ler, vamos substituir por uma história em quadrinho de um super-herói da Marvel. Por que isso é uma falsa analogia? Porque você não pode comparar uma dificuldade de leitura de um texto complexo que tem anos e anos e reduzir a uma história em quadrinho com dados culturais de séculos e milênios. Na verdade, a Igreja sempre adaptou aos dados culturais. Sempre. Né? A sua missa tem música? É uma enculturação. A missa solene tem incenso? É uma enculturação. A missa que você foi recentemente tinha ato penitencial? Outra enculturação, inclusive em grego. Tá? Então, assim, a gente sempre absorveu os dados das outras culturas. É totalmente diferente. E aqui a gente tem as falsas dicotomias.
Por exemplo, um certo grupo que se diz conservador, mas na verdade é um grupo tradicionalista, eu acho até que é um grupo cismático, disse assim sobre a campanha da fraternidade: a igreja quer salvar pessoas ou quer salvar plantas? É uma falsa dicotomia. Porque se a gente não entender que a crise ecológica está gerando uma crise climática e isso está pondo em risco a vida de seres humanos, tanto a crise climática quanto a crise econômica, se a gente não entender isso, a gente vai matar as pessoas. Se a gente não entender que a crise climática e a crise ecológica têm a ver com um modelo econômico injusto, que também é um modelo econômico que explora e massacra e retira a dignidade das pessoas, vão morrer pessoas. Então não existe a dicotomia. Ela foi criada artificialmente. O mesmo tem aqui. Quando Jesus fala, em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque viste os sinais, mas porque comeste o pão e ficaste satisfeitos. Algumas pessoas ficam querendo dizer que você não pode ver só a questão mundana, não pode só saciar a fome, você tem que ver o alimento da vida eterna. Oi, Torre, tudo bem? Boa noite, paz e bem. Isso é uma falsa analogia. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que entender muito bem isso. É impossível você seguir Jesus sem a espiritualidade própria. Papave Dom Oroni Tempesta, Papa João Iá. Desculpa, não entendi. Explica melhor pra gente aí, Torre. É impossível você seguir Jesus sem a espiritualidade correta. Sem você buscar seguir o que ele enviou, o que ele nos disse. Você está dizendo que Dom Orani será o novo Papa João I. Bom, João I ele não pode ser, ele pode ser até João 24. Né? Como eu falei no início da live, eu sinceramente não tenho nenhuma preocupação em tentar adivinhar quem é o próximo Papa. Tá? Então, assim, nem de longe. Tá? Então, assim, voltando, nós temos que entender o seguinte: é necessário essa espiritualidade, mas também é necessário uma materialidade. Vamos deixar claro, eu coloquei aqui o título da live de hoje: Por que seguimos Jesus? O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas dizem que nós temos que seguir Jesus porque ele nos ensinou a viver. Está certo? Concordo. Mas esse ensinamento não foi um ensinamento só espiritual ou só material. Esse ensinamento foi um ensinamento espiritual e material. Ele nos fala no que nós devemos crer, no que nós devemos esperar, quais são nossas esperanças, quais são nossos objetivos para a vida futura. Mas ele também fala dos nossos compromissos para a vida presente. E você dizer que tem que ser ou um ou outro, ou que um determinado é mais importante que o outro, é criar uma falácia, criar uma falsa dicotomia, no caso.
Porque o que Jesus ensinou é justamente o oposto. Ele está aqui criticando as pessoas, por quê? Porque elas estavam querendo os bens materiais sem o compromisso com a realidade espiritual. É verdade. Mas em outra passagem ele fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que cumprir a vontade de meu Pai. Ou seja, ele também critica aqueles que só querem as realidades espirituais sem as realidades materiais. É como, certa feita, uma pessoa virou para mim e falou assim: Bernardo, só existe salvação dentro da igreja. Aí eu perguntei para ele: qual igreja? Igreja católica. Olha, não foi isso que o sínodo, que o concílio afirmou, né? Agora, Oreni tempesta, próximo Papa João Paulo III. Quem sabe? Né? Eu não sei. Eu não sei. Né? A pessoa, eu virei e falei assim: o que o concílio proclamou foi: há apenas uma igreja universal, e o termo usado foi universal, não foi católico, e naquela época já existia o entendimento da igreja católica. Portanto, se a palavra fosse católica, estaria escrita ali. Eu explicando para ele. Fora dela não há salvação. Então, o que o concílio proclamou é que só existe salvação dentro da igreja, mas não afirmou que seja a igreja católica. Ah, eu sei que o padre fulano, o diácono Deltrano, falou que dentro da igreja católica, mas não é isso que está escrito no concílio. Ou seja, verdade de fé não é essa. Ponto. Aí ele virou para mim e falou assim: mas então, por que eu vou ser católico? Pelo seu perfil, você está querendo só o Papa Sara, né? Meu amigo, eu não tenho candidato, André. Não tenho. Tá? Apesar, especificamente, desse cardeal que você falou, eu não gosto de manifestar, porque eu não sou perito nisso, mas depois daquele rolo, que ele colocou o nome como coautor, Bento XVI, no livro, e Bento XVI mandou tirar o nome dele do livro, porque ele não tinha participado da escrita, eu acho que ele não pode ser Papa. Tá? Eu acho que ele não deveria receber votos a não ser o dele. Tá? Porque é um episódio lamentável, inaceitável, onde ele colocou o nome do Papa Bento XVI depois da renúncia, já com ele com uma saúde comprometida. Esse tipo de coisa não se faz. Mas aí esse fiel virou para mim e falou assim: mas então por que eu vou ser católico? Eu virei para ele: é pelo mesmo motivo que eu sou católico. Aí ele olhou assim: por que você é católico? Porque eu acredito em Deus Pai Todo-Poderoso no amor. Acredito em Jesus Cristo, seu único Filho, que veio à Terra para nos salvar. Eu acredito no Espírito Santo, o Espírito da verdade, da vida, e que nos guia ao caminho das pessoas que de nós precisam. Né? Eu acredito numa igreja cheia de pessoas fracas, limitadas, pecadoras, mas que se comprometeram com a ação da santidade. Mesmo que elas não sejam santas, elas buscam essa ação. E essa ação se manifesta no mundo, acudindo os que mais precisam segundo a sua necessidade, levando
as pessoas, a palavra de amor, o cuidado necessário, a educação precisa. Eu acredito que sim, somos guiados pelo vigário de Cristo, que atualmente não temos, mas em breve teremos. Minha resposta para ele foi: eu sigo Jesus, porque eu tenho fé. E porque eu tenho fé, eu vou agir no mundo produzindo obras que levem à qualidade. Eu acredito que Jesus nos leva a um caminho que seria o caminho da santidade, mesmo que eu não o alcance. Mas eu não acredito só nos sinais, eu preciso saciar as pessoas com pão. Do mesmo jeito que eu não me contento em agir apenas para saciar as pessoas com pão, mas para que elas vejam os sinais. Ah, mas ele é um cardeal fofinho. Olha, eu acho que se você virar para o cardeal Sara e disser que ele é fofinho, ele vai pedir a sua excomunhão, menino. Esse argumento não foi bom, tá? Vamos combinar, né? Bem, eu acho que a questão central é que a gente tem que decidir por que seguimos Jesus. E a gente não pode seguir Jesus pela metade. Nós não podemos seguir Jesus só pela questão espiritual, como não podemos seguir Jesus só pela questão material. Papa Francisco foi muito feliz num documento dele, se eu não me engano é Exultate e Gaudete, onde ele coloca muito bem isso, né? Que você não poderia seguir apenas uma das vias. Ele, inclusive, tem uma fala muito bonita sobre a defesa da vida, onde ele afirma que é um absurdo você ser a favor da... Aliás, acho que ele falou nem isso. Ele falou assim, é um absurdo você não ser contra a morte de um nascituro indefeso. Foi isso. Mas é igualmente errado não se preocupar com os seres humanos que estão vivos, sofrendo no mundo. Ou seja, ele coloca que existe uma defesa da vida, mas ela não pode ser parcial, ela tem que ser integral. Existe uma defesa das pessoas, mas ela não pode ser parcial, ela tem que ser integral. Por exemplo, recentemente algumas pessoas vieram reclamar comigo que o senhor Collor recebeu uma autorização para ficar em prisão domiciliar devido aos problemas de saúde. E muitos se mostraram revoltados. E eu falei, ué, se ele tem um problema de saúde grave, se o médico diz que ele tem um problema de saúde grave, ele tem que ir para a prisão domiciliar. Eu não acho isso um absurdo, eu acho que o absurdo são as milhares de outras pessoas que estão no sistema carcerário com laudos mostrando doenças graves e que não são colocados em prisão domiciliar. Ou seja, o erro não está em garantir o direito a uma pessoa, o erro está em garantir o direito apenas a uma pessoa. Dom Urani é o que a igreja precisa. Quando sair a fumaça branca, lá vem ele. Bom, estou vendo que você tem uma informação quente aí, eu não tenho, né? Eu realmente não tenho, não emito opinião, porque eu não tenho competência para emitir opinião. Então, assim, pessoal, eu acho que o mais importante é você responder essa pergunta. Por que seguimos Jesus? Responda essa pergunta com sinceridade e preste atenção. Eu estou te falando aqui porque eu gosto muito de você que está assistindo a minha live ou que vai assistir a minha live. Preste atenção.
Se a sua resposta for por um motivo parcial, eu sigo Jesus só porque eu quero garantir os bens materiais para as pessoas, ou só porque eu quero garantir os bens espirituais para mim ou para algumas pessoas, está na hora de se converter, está na hora de mudar, tá? Eu sei que se converter é difícil, não precisa me dizer, porque eu já me converti várias vezes e sei como é difícil. Mas está sempre, é sempre um bom momento de começar. Amém? Bom, volto a pedir. Quarta-feira começa o conclave. Rezemos hoje, rezemos amanhã, rezemos depois de amanhã e rezemos até a fumaça branca levantar. É impressionante porque irmãos meus da Igreja Ortodoxa já entraram em contato comigo. Bernardo, tem alguma oração que os católicos romanos estão pedindo para a gente fazer? Porque se tiver, eu vou fazer. Olha só que profundo. A Igreja Ortodoxa quer rezar em comunhão com o conclave. E não foi um ou dois, não. Inclusive, clérigos da Igreja Ortodoxa. Alguns clérigos da Igreja Anglicana me perguntaram: quando vai começar o conclave? Quando vai ser quando é que tem as votações e tal? E eu passei isso tudo para eles. Né? Por quê? Porque eu quero que eles rezem comigo. Bernardo, abre o jogo, conta logo. Eu não tenho, não adianta me perguntar o que eu não tenho. Desde que o Papa Francisco morreu, dá todo mundo perguntando quem é meu candidato. Eu estou dizendo, eu não tenho candidato. Eu não tenho candidato, eu não tenho preferido, eu não tenho sequer opção. Tá? Assim, é uma postura que eu tenho. Eu tive isso há muito tempo atrás. Quando Paulo VI morreu, eu era criança, nem entendia direito. Quando veio João Paulo I, João Paulo II, eu também não entendia direito. Mas quando o Papa João Paulo II faleceu, todo mundo me perguntou quem eu achava que ia ser o próximo Papa, e eu dizia, não sei. Eu já tinha amadurecido na fé, né? Entendeu? Vamos rezar o terço pelo novo Papa João Paulo III. Bom, reze, reze, reze sim, rezem muito, que é o que nós podemos fazer, tá? Vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Estevão, o primeiro diácono, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.